Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da Educação Inclusiva aqui no Educa Recife. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Bom, hoje chegamos ao nosso terceiro e último dia da temática o trabalho pedagógico com estudante surdo. Nós que no momento anterior vimos um pouco sobre essas estratégias, não é? De como o professor planejar essa estratégia e adaptar essas estratégias para a sala de aula, para quem tem um estudante surdo na sua sala, ou quem já sabe que no ano seguinte vai chegar, vai receber esse estudante. Então, como você escolher, selecionar essa estratégia, não é? Vimos também, falamos um pouco também sobre o mapa mental, não é? Como esse mapa, ele consegue ajudar tanto os estudantes, ouvintes, como facilita muito a aprendizagem do estudante surdo. E falamos um pouquinho, não é? Terminamos a aula anterior falando sobre a atuação do intérprete. Na verdade, no momento anterior, o professor pode se questionar, não é? Eu sozinho em sala de aula, mesmo assim, com todas essas estratégias, com todos esses recursos, mas e se eu tiver um intérprete na minha sala? Não é? Não facilitaria? Qual seria o trabalho do intérprete na sala regular? E a gente vai começar hoje falando um pouquinho, não é, sobre o intérprete de Libras na sala regular. Então, quem seria esse intérprete? O tradutor e intérprete de Libras. Ele é responsável por ajudar na comunicação entre pessoas ouvintes e com deficiência auditiva, surdos, não é? Por meio da língua brasileira de sinais. Então, este intérprete, ele que trabalha na sala de aula, não é? Quando existe um estudante surdo, é importante que haja essa solicitação à equipe gestora, não é? Para que esse intérprete ele esteja ali junto com o professor da sala regular. Não é? Esse intérprete tem um papel fundamental, muito importante, não é? Para facilitar essa comunicação entre o estudante e o professor. Esse intérprete, essa parceria, não é, do intérprete de Libras e o professor, ela é uma parceria necessária. No momento do planejamento do professor, no momento das estratégias que vão ser selecionadas e nessa atividade, o professor ele tem que chamar esse intérprete para participar de tudo isso, desde o momento do planejamento, da escolha da estratégia, até de qual atividade seria mais interessante para aquele estudante surdo que está ali. Então, é fundamental que o intérprete de Libras ele acompanhe o professor em todas essas etapas. O que o professor não pode se confundir é que não é o intérprete, o professor do estudante surdo. Ele vai estar ali ajudando, colaborando, essa importância dessa parceria é fundamental. Mas o professor da sala de aula é que é o professor do estudante surdo. O intérprete, ele é um facilitador dessa comunicação, do professor da sala com esse estudante. Esse intérprete, que também tem uma experiência maior com pessoas surdas, pode trazer muitas dicas, muitas sugestões na hora desse planejamento, na hora dessas estratégias e dessas atividades. Mas o intérprete, definitivamente, ele não é o professor do estudante surdo. Ele é apenas um facilitador através da comunicação. Bom, e hoje a gente vai falar um pouco, se aprofundar um pouco sobre o trabalho pedagógico com o estudante surdo na sala bilíngue. Qual é a diferença do trabalho com o estudante surdo numa sala bilíngue? Qual é a diferença dela para um professor, um surdo, numa sala regular? Não é? Então, apenas o uso da língua de sinais nas salas comuns e bilíngues resolveria o problema da educação escolar da pessoa com surdez? Será que o único problema é essa comunicação? Não é? A grande diferença, ou a mais visível diferença que as pessoas veem, é que na sala bilíngue,
todas as aulas, elas são ministradas em língua de sinais, na primeira língua do surdo, não é? Em Libras. Já na sala regular, não, a aula é toda ministrada em português, para ouvintes e adaptada para os surdos. Mas seria essa a única diferença? Será que só dando toda a aula, todos os conteúdos, ministrando essas aulas em língua de sinais, somente a comunicação acessível já acabaria com todos os problemas de aprendizagem dos estudantes? Não é? Se assim fosse, os ouvintes também não teriam problemas de aprendizagem, não é verdade? E os ouvintes, desde criança, em contato com sua língua, o português, não é? Tem dificuldade, apresenta dificuldade de aprendizagem. Então, o surdo não é diferente. Na sala bilíngue, a língua de sinais é a chamada L1, é a principal língua, é a língua de instrução, onde todos os conteúdos são dados em Libras. E a construção da identidade surda. Então, ali na sala bilíngue, não é? O estudante, ele tem a construção, ele tem contato com outros surdos, e ali ele vai construindo essa identidade, vai aprendendo. E na sala bilíngue, a língua portuguesa ela é considerada como L2, a segunda língua, apenas na modalidade escrita. Então, seria importante, deixa eu voltar aqui um pouquinho, seria importante que dessa sala bilíngue, todos os surdos que já têm são ministradas as aulas em línguas de sinais, mas que ali também tivesse um surdo adulto, também acompanhando um professor ouvinte, os dois trabalhando em parceria, não é? Para que aquele estudante surdo, aquelas crianças surdas das salas bilíngues, elas fossem tendo contatos, não apenas uma com as outras, mas com adultos surdos, não é? E ali sim, ela formar, de fato, a sua identidade, construir a sua identidade, conhecer a sua identidade e ver, se reconhecer num surdo adulto. Então, essa a importância da sala bilíngue para o estudante surdo. Você que é mãe, não é? Ou você que é professor de uma criança surda numa sala regular, apresente a sala bilíngue para a mãe do seu estudante, apresente para essa criança. Não é? Dentro da sala bilíngue, ele vai construir com maior facilidade a aquisição dessa língua, a construir a sua identidade e a aquisição dessa aprendizagem. Então, nós temos aqui alguns, não é? Identificar o estudante e familiares em sinais. Então, esse estudante surdo na sala, o professor ele já vai ter um trabalho direcionado. As estratégias podem até ser as mesmas, mas é bem mais direcionado, bem mais construído para aquele estudante surdo. Então, é importante que o professor da sala bilíngue, ele já vá dando sinais à família, que a família participe, não é, desde o início da sua escolarização, com toda essa questão dos sinais, do que é os sinais e da importância da utilização dos sinais, não só na sala de aula, mas também em casa. Também é importante o professor dessa sala bilíngue, ele acolher e instrumentalizar essa família. Então, o professor vai dar determinado assunto, animais ou cores. Então, é importante que essa família em casa, ela também tenha esse conhecimento. É importante que ele receba esse material, para que o aluno chegue em casa da escola e reconheça, né, consiga ter esse diálogo com a família. Então, a família precisa também ter conhecimento desses sinais, para a escola não estar ensinando de um jeito e em casa de outro. Esse professor da sala bilíngue, ele também precisa antecipar essa rotina, não é, para a família. Como eu acabei de dizer, ele precisa deixar a família a par, não é, de tudo que vai acontecer, da rotina dessa criança na escola, para que, mais uma vez, essa comunicação exista não só dentro da escola, mas também dentro da família, dentro da casa daquela criança.
Bom, aqui eu trouxe exemplos, aqui foi uma aula que nós fomos ver, né, na escola Cristiano Cordeiro. Essa é a professora Nélia, e aqui está uma sala de aula bilíngue. Como é que ela é construída? O que é que ela tem de diferente? Então, ali a professora Nélia, ela está trabalhando a história dos Três Porquinhos, né? No nosso momento anterior, eu falei da importância da contação de história, né? Não só na sala regular, mas na sala bilíngue, né? Então, aqui a professora Nélia está contando essa história dos Três Porquinhos. Ela está ali sinalizando com a criança, não é? Mostrando o sinal daquela história àquela estudante, e olha as paredes da sala, não é? Dessa sala de aula bilíngue, quanta informação, não é? Quantos recursos visuais. Então, tudo que está sendo trabalhado, Nélia, que é professora de uma sala bilíngue, vai colocando ali os principais pontos expostos na parede para que esse visual, não é, chame a atenção e faça com que os estudantes consigam assimilar o que eles estão vendo, né, o que eles estão aprendendo e fixar com aquilo ali que está na parede. Então, é muito importante a utilização de recursos visuais. E quando a gente fala de recursos visuais, a gente não está só falando de tecnologia, não. Tá? Na história dos Três Porquinhos, a professora Nélia construiu, não é, os Três Porquinhos. Construiu a casa, ela fez essa contação de história com esse material que ela mesma produziu. Então, se você não tem um data show, se você não tem recursos tecnológicos, uma televisão para trabalhar com estudante surdo, a gente vê aí na prática que não é necessário, que com papel, que com lápis, com uma boa ideia, a gente consegue construir materiais acessíveis, visuais, para os estudantes surdos. Bom, nós temos aí no uso, né, na sala bilíngue, a datilologia, que é uma ponte entre o sinal daquela palavra com a escrita. Então, tudo em libras tem um sinal. E a datilologia é a ponte do sinal para a escrita, para o português escrito. Então, esse recurso da datilologia é para facilitar a compreensão do estudante nessa transposição do que é o sinal para o português escrito. Aqui temos também mais uma estratégia, né, que as salas bilíngues elas utilizam. A gente tem aí essa estratégia que se chama estratégia sanduíche, onde a gente tem um objeto, tem uma imagem, aliás, tem uma imagem, tem o sinal, a datilologia e novamente o sinal. Então, mostra-se na sala bilíngue o objeto para a criança surda, a imagem, faz o sinal, e aí faz parte da história dos Três Porquinhos, e está a professora Nélia sinalizando, não é, aquela imagem, faz-se a datilologia da palavra e, posteriormente, a sinalização novamente. E pede para a criança ela reproduzir isso. Sinalização, datilologia, sinalização. Também como estratégia sanduíche, a gente tem o inverso. Mostra a imagem, faz a datilologia, faz o sinal e novamente a datilologia. Então, com essas estratégias, perguntando de aluno por aluno, não é? Esse estudante surdo ele vai fixando não só o sinal daquela imagem, como a datilologia de como essa palavra é escrita. Outra estratégia, também o encadeamento, não é? E aí a gente está imagem, sinal, aqui a gente acrescenta o português escrito, a palavra casa, a datilologia da palavra, e aí como o estudante pode escrever, não é? E aí ele escrevendo a palavra casa, certo? Temos mais um exemplo, aqui dependendo da idade, esse encadeamento a gente vai mudar da idade, do grau de conhecimento, em que grau de aprendizagem esse estudante está, esse encadeamento ele pode ser alterado. Nesse caso, foi usado a palavra casa, a datilologia, o sinal,
a imagem e, por último, a escrita, é onde o estudante escreve a palavra para fixar essa informação, o L2. Bom, nós vamos ficando por aqui, vamos fazer uma retomada, não é? Nós, durante esses 3 dias, trabalhamos planejamento, estratégias, não é? Trabalhamos também salas, a sala regular, como trabalhar, não é? Essas estratégias na sala regular com o estudante surdo e como trabalhar numa sala bilíngue, qual é a diferença do trabalho numa sala bilíngue e numa sala regular com esse estudante surdo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo momento. Até mais!